Primeiro a gente fica admirado vendo o Luiz falar que, né, ele faz comentário em tudo e tudo mais, aí você, quem o acompanha há muito tempo, você vê que tudo foi um elemento de coluna que ele escreveu. Então ele fez uma pesquisa lá e ele usa em algum momento aqui. Tudo que você falou aqui foram colunas recentes, inclusive nesse último blog aqui. É muito bacana isso. No TechNet, não. Então, Luiz, Bom, eu fico feliz de não ter que falar nada do que foi falado aqui antes, porque eu não teria a menor competência de repetir o que foi falado aqui antes também. Eu venho de um espaço, de uma atividade em que a gente está falando aí de quase 400 mil pessoas. Faço parte do network de quase 400 mil pessoas no mundo, em que a gente provê um serviço que é secular, a gente, na essência, é auditor, e a gente tem as áreas de consultoria tributária e de consultoria em geral, inclusive de tecnologia. E a gente tem uma preocupação gigantesca como é que a gente transforma todo esse pessoal nosso e atualiza esse pessoal em todas essas fases que a gente tem de desenvolvimento. A gente já passou por muita coisa. Como eu falei, no Brasil a gente está completando 110 anos. Então a gente já viu tudo acontecer e a gente foi reformatando, revendo. E eu acho, concordando com muito que a gente falou aqui antes, a gente está vivendo provavelmente a maior transformação que a gente verá na nossa existência aqui, na nossa idade, nas nossas gerações, e talvez ela seja sem precedente, porque de fato a gente está falando de reescrever coisas de uma forma que a gente nem consegue imaginar onde chegará. O liquidificador que o Guga comentou aqui, a gente deve provavelmente ter quânticos liquidificadores lá na frente que a gente nem sabe o que ele fará e para que ele vai servir. Então a gente está vivendo esse drama nesse momento. E a gente tem trabalhado muito só no foco de fazer com que as pessoas criem o objetivo de ter curiosidade, ter a capacidade de reaprender para ir atrás disso. A gente tem usado, e aí eu tenho alguns parceiros aqui que estão do meu lado, a gente tem usado tudo que a gente tem dentro das alianças que a gente tem aqui. Na realidade, eu tenho outro parceiro ali na outra ponta também, outra aliança. A gente tem trabalhado junto para poder criar essas coisas. Isso é uma convicção que a gente atingiu, chegou há pouco tempo atrás, quando eu assumi a presidência, de que não dá para imaginar que a PwC vai ter solução para tudo que os nossos clientes precisam. A gente precisa, de fato, ter parceiros que são especialistas no que fazem para a gente ter uma entrega completa. E a gente tem aprendido muito nessa jornada. Hoje a gente está dentro do tema de inovação, Luiz, e aí, lembrando, né, por mais que a gente esteja aqui com vários da área de tecnologia juntos, inovação não necessariamente só vem da tecnologia. Você falou isso no início da sua fala. A gente tem exemplos maravilhosos em que a inovação foi simplesmente mudar algum processo, mudar a forma de enxergar as coisas, mudar a sequência de alguma coisa, e você tem ganhos extraordinários e benefícios maravilhosos. Recentemente eu falava com um cliente nosso em que ele adotou um processo que ele tinha uma perda gigantesca no processo dele quando ele ia fazer ressonância magnética nas crianças. Imagina, você pegar uma criança pequena e colocar ali e fazer passar por aquilo. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram na área infantil todo um conceito de que o cara entrou num submarino, entrou num navio, então a roupa, inclusive, é aquilo, o cara que vai comandar o submarino naquele processo. Olha só a mudança e a eficiência que ele ganhou numa coisa tão sensível que provavelmente, dificilmente, a gente apuraria com dados. Em contrapartida, a gente tem aí um dos clientes que a gente ofereceu para o pessoal que está visitando aqui no Brasil, que eu comentei no início, foi visitar o iFood e entender o que o iFood faz. Claro que você explica o iFood é que nem explicar o que é o Carnaval na Bahia. Quando você fala para um gringo que você vai ser atrás de um caminhão pulando durante 8 horas, esse cara é maluco, né? Você precisa estar lá para entender o que é. Então a gente resolveu levar um monte de gente lá para o iFood para ver o que eles fazem ali dentro. É espetacular. E ali ele mostra, inclusive eles têm cases que eles mostram. O Diego Barreto, que hoje é o presidente lá, ele é irmão de uma sócia nossa. A gente tem uma intimidade muito grande de convivência e de trabalho. E as soluções que ele provê lá é com base em dados, é uma empresa de tecnologia pura que faz tudo isso. É impressionante. Descobri que, poxa, por que toda quarta ou todo domingo a entrega é uma porcaria e você vai ver que é quando tem jogo do Flamengo e do Corinthians, que os caras não entregam, cara. Os caras ficam parados na padaria olhando para deixar de entregar. Tem que criar incentivo específico para isso. Então, isso é poder dos dados para você por essas coisas. Então, a gente tem trabalhado de forma constante e profunda nisso. A gente hoje é o maior implementador de uma série de soluções. A gente hoje trabalha com uma série de seguradoras no Brasil, tentando atacar as dores principais que eles têm, as dificuldades que ele tem. Primeiro que começa no atendimento, a gente tem trabalhado muito com soluções que nem Guidewire e outras tantas, mas que faz também com que o cara tenha resposta rápida, soluções rápidas, de uma forma sensível, que entenda o problema dele. Agora, o maior dilema é a fraude. E você comentou aqui sobre o tema de fraude, como é que você captura o cara lá, o cambista e tudo mais. Isso é outro poder gigantesco que o dado pode ter para a gente. E a gente tem aprendido com isso e trazido soluções em cima disso. Então, Luiz, eu acho que mesmo num negócio como o nosso, que tem uma característica que é uma característica de muita interferência humana, muita protocolo, muito mais, a gente tem usado a tecnologia para isso. E acho que eu também acho que a regulação é um elemento fundamental.
A gente precisa ter limites, freios e controles, senão você deixa uma fronteira muito aberta para qualquer coisa. E a gente hoje é um dos maiores provedores de cibersegurança que tem no Brasil, e a gente trabalha com conceitos que são de temas pós-quânticos e tudo mais, que a gente está preparando para o que vem depois. E é impressionante a capacidade que a gente tem, a quantidade de qualificação que o crime tem para poder atuar nisso. É assustador. Então, isso é outro tema que a gente tem que trabalhar fortemente e olhar, porque a regulação também precisa. E a gente sabe, infelizmente, quando a gente fala de qualquer tecnologia, além daquelas histórias todas que a gente conhece da curva de frustração, que demora, investe, mas quando dá o salto, é o que o Guga comentou aqui, a hora que chega para arrebentar, não tem perdão. E a gente sabe que, lamentavelmente, normalmente os negócios seguem isso primeiro, o crime segue na sequência. Infelizmente, as universidades e escolas seguem bem depois na preparação das pessoas e a regulação vem muito lá atrás. Então, a gente precisa ter um olhar muito especial para isso, para não atravancar, para não atrapalhar e para fazer com que as coisas não desacelerem num país como o nosso. Eu acabei de voltar da Climate Week, lá fui na abertura da Climate Week em Nova York, e a gente teve algumas falas muito bacanas de vários brasileiros e por incrível que pareça, acho que foi você comentou aqui, né, Kleber, do potencial que o Brasil tem, do que a gente criou aqui. O Brasil tem essas oportunidades e eu acho que a gente vai realizar isso de uma forma brilhante se a gente conseguir achar o caminho com todo esse tema todo complexo que a gente está vendo. Eu vejo que tem dois grandes desafios, Marcos, como agente, quanto consultoria, como intensivo em mão de obra. Uma é que você tem um conhecimento acumulado de IPs, de métodos, de metodologias incríveis ao longo dos anos construídas. Se hoje você tem 400 mil pessoas na companhia, eu consigo imaginar milhões e milhões de pessoas que passaram pela companhia enquanto ela existe para construir todo esse conhecimento. E o primeiro desafio é eu entrar no ChatGPT, subir meu DRE e falar, analise como se fosse um consultor da PwC isso. Então, como é que você está? Como é que a PwC enxerga esse desafio, de certa forma, esse conhecimento que agora foi publicitado, mesmo que de forma ilegal? E eu concordo, inclusive, do ponto de vista legal, como é que vocês estão olhando como essas grandes empresas, de forma até... eu vejo que foi uma discussão, ainda é uma discussão, o Guga pode falar sobre isso também, muito crítica, essa questão de como essas empresas se empoderaram desse conhecimento construído, dessa inteligência, dessa propriedade intelectual que foi construída ao longo dos anos de várias empresas, como a PwC oferece isso a R$19,90 por mês. Mesmo que de forma pobre, né, fazer esse disclaimer aqui, ainda tem um avanço. E o outro, eu acho que é como é que você transforma esse negócio daqui para frente, sabendo que essa possibilidade é real também, de que alguém vai subir um DRE e vai pedir para que seja analisado como se fosse um consultor da PwC, como alguém hoje está desenvolvendo software sem precisar contratar uma fábrica de software. A gente tem um caso recente no Brasil agora, da Lovable, de uma empresa que construiu uma aplicação que vendeu quase R$1 bilhão em 6 meses, quase que num hackathon, 2 pessoas. Então, como é que você lida com esse desafio? Como é que a PwC mundialmente está lidando com esse diverso desafio que está disruptando o teu negócio? Por isso que eu peço desculpas, inclusive, por ser intrusivo aqui. Estou dentro da sua casa, sendo tão incisivo, mas é porque essa dor é minha também, obviamente, enquanto uma boutique, mas vislumbrando, inclusive, meu crescimento. Obrigado pela gentileza. Que isso. Obrigado pela pergunta. Não tem constrangimento nenhum, não. Já tive perguntas muito mais constrangedoras em público sobre outros temas que é mais difícil explicar. Algumas feitas por mim. Então isso para mim é tranquilo. Eu agradeço a pergunta. Na realidade, a preocupação que a gente tem, e é o que eu falei, a gente já passou por ondas como essa, mas nunca tão gigantesca como essa que a gente vê que está se avizinhando. E, de fato, a gente vê que a velocidade dessa também não tem precedente, porque vai acontecer e vai ser de uma vez. Então, acho que a gente tem um foco muito grande. Primeiro, a gente mudou o perfil das pessoas, das contratações nossas. Que a gente, antigamente, imagina, a gente ia na porta da escola lá de contabilidade, pegava o ônibus escolar e trazia todo mundo para cá. A gente não faz mais isso, não dá para fazer mais isso. A gente precisa de pessoas com outro conhecimento. Mas é isso mesmo, antigamente, e era isso mesmo. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui, o pessoal tem 41 anos de PwC. 41 anos de PwC. Quando eu comecei a trabalhar aqui, as equipes eram assim... Eu atendi um grande cliente que ainda está aqui, é cliente nosso, do outro lado da rua, Klabin, era um grande cliente nosso. Eu fui por muito tempo responsável pela auditoria de lá. Eu cheguei a ter 350 pessoas para atender a Klabin no Brasil. E era um exército, e todo mundo com papel de trabalho. Era um
era um inferno, era virando noite para fazer as coisas acontecerem. E aí, com o tempo foi passando, hoje a gente tem uma equipe muito mais reduzida que atende isso, usando tecnologia, fazendo uma série de coisas. A gente reformatou esse processo ao longo do tempo. Então, a gente está trabalhando no perfil das novas pessoas que a gente precisa. Isso começa nessa contratação. Segundo, a gente está requalificando aqueles que vão continuar. Nem todos vão continuar. A gente sabe disso. Tem gente que não vai querer embarcar na dinâmica que é o novo negócio, na necessidade que a gente tem, no aprendizado que precisa ter. Tem gente que não acredita que vai chegar lá também. Tem gente que não vai ter coragem, não vai ter disposição, não vai ter interesse. Então, isso é outra coisa que a gente também tem trabalhado fortemente. A gente tem alguma coisa, e ao mesmo tempo que a gente tem esse contingente enorme, esse contingente tem um valor enorme, porque são boa parte desse pessoal, especialmente os mais experientes, sabem estabelecer relações de confiança, que é o que eles aprenderam a fazer ao longo da história deles. É fazer as conexões, é ter a abrangência global que a gente tem. Eu tenho o privilégio, pelo tempo que eu tenho de firma, que se eu precisar qualquer coisa em qualquer dos 150 países que a gente atua, provavelmente eu vou achar em 2 ligações como é que eu falo com quem está lá. Porque eu conheço pessoas no network que vão me acessar e vão achar um jeito de contatar aquela pessoa e ela vai me atender como se fosse o Marcelo Tioff falando comigo aqui. Porque sabe que eu sou da PwC, então essa outra abrangência que a gente tem é fenomenal. E investimento absurdo em tecnologia. O maior sofrimento que a gente vai ter agora é investimento em tecnologia de ponta para fazer as coisas acontecerem. Então a gente tem mandado pessoas nossas para trabalhar. Hoje diariamente a gente tem mais de 1.500 pessoas que trabalham da PwC dentro da OpenAI. E a gente pôs o pessoal lá sem saber que receita que eles vão gerar, mas eles estão lá desenvolvendo soluções para a gente e para o mercado, em parceria com a OpenAI. A Microsoft é um dos maiores parceiros que a gente tem de solução no mundo. A gente tem a nossa própria ferramenta proprietária, que é o Chat PwC. E é óbvio que a gente tem todo um protocolo de segurança interna nas nossas máquinas, equipamentos. A gente sabe exatamente a hora que o cara loga, a hora que o cara sai, a hora que o cara entra no prédio, onde ele está, o que ele está fazendo, porque a gente tem mecanismos que a gente... Agora, isso custa uma fortuna. Custa uma fortuna manter isso atualizado, custa uma fortuna fazer isso para 400 mil pessoas. É a dinâmica que a gente tem. Então, de fato, eu seria tolo se eu dissesse para você, não, tá tranquilo, estamos com tudo, estamos com o jogo ganho. Não estamos, não. A gente está trabalhando diariamente para achar os caminhos que a gente vai procurar. E daí vem essa história nossa de fazer as alianças. Por isso que a gente caminhou para esse processo de alianças. A gente está na iminência de criar talvez uma outra linha de serviço no nosso negócio, que não vai ter nada a ver nem com auditoria, nem com consultoria e nem com assessoria tributária, porque é onde a gente imagina que o mundo vai caminhar. Marcelo acabou de voltar de uma reunião que ele foi me substituir em Las Vegas. Imagina o seguinte, a gente fez uma reunião com todos os sócios da firma americana em Las Vegas, 3 dias. 4.500 pessoas. 4.500 pessoas estavam lá para fazer a reunião. A reunião foi tão gigantesca que o Ed Sheeran foi lá fazer o show para a gente, teve uma série de diversões adicionais que foram colocadas, mas a gente estava lá justamente para reformatar esse... E, cara, é um esforço incrível, é muito dinheiro, mas é o que a gente tem feito. Então, esse é o caminho nosso. Não tem muito mais que eu consigo te falar, mas é de fato fazer uso dessa tecnologia que a gente criou ao longo desses séculos como instituição e fazer com que isso se produza numa solução para os dias de hoje. O Gui fez uma pergunta ali que eu não quis interromper porque já tinham falado tanto, Luiz, eu vou só gastar um minuto aqui. Mas o que o Gui falou de sair de um lugar e chegar no outro e tudo mais, tem uma preocupação tão gigantesca, é que eu não quero fugir do tema aqui, mas a maior preocupação que eu tenho em todo esse processo que a gente está vivendo de tecnologia, de uso intenso de tecnologia, de pessoas trabalharem remotamente, é a saúde mental das pessoas. A gente vai ver um contingente gigantesco de pessoas se perderem pelo caminho porque não vão ter equilíbrio necessário para fazer o que precisa. Quer seja porque não vão ter as conexões que precisam com os outros seres humanos, vão se afastar completamente, vão perder destreza social, vão entrar em vícios outros que são depois incontroláveis, vai desde o álcool até a drogas, e até de fato a pessoa querer se isolar e não querer conviver com mais ninguém. Então isso é o dilema que a gente vê diariamente enfrentando. A gente tem trazido especialistas para falar conosco e com os nossos clientes. A Luísa esteve aqui já oportunidade de assistir um deles. Essa é uma das maiores preocupações que a gente tem nesse momento, é como é que a gente faz com que, especialmente os jovens, entendam que o mundo não é somente isso aqui, cara. Isso tem sido um dilema gigantesco e talvez esse seja o maior desafio que a gente tem. A tecnologia vai fazer todas essas maravilhas e tudo mais, mas se a gente não cuidar disso, a gente não chega lá para ver, pessoal. Muitos de nós não vamos conseguir chegar, nem filhos de vocês.